amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Você está chegando aqui no canal agora, não deixe de deixar o seu joinha desde o início, ajuda o professor aqui, comenta o vídeo se você gosta ou não de filosofia, você é de onde, né? Não sei com quem eu estou falando, anota aí nos comentários de que cidade você é. Daqui a pouco eu mando um beijo para todo mundo nos próximos vídeos, né? E se inscreve, tá? Ativa o sininho para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. E bora lá para a aula. Por amar a filosofia, hoje eu quero propor para vocês uma pequena reflexão, nada muito longo, sobre dogmatismo. Isso mesmo. Dogmatismo. Palavra que usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas das vezes até sem pensar muito no seu significado, pois já é de uso comum. Né? Mas é interessante nós percebermos que essa é uma corrente filosófica. Né? Olha só, até o Pluto veio para acompanhar essa videoaula, pois é algo mesmo muito interessante. bacana. Olha só, vou me apoiar sobre um grande, tá conseguindo ver aí, ó? Ferrater Mora. O cara é inteligentíssimo, publicou vários dicionários, né? E uns de forma resumida, outros mais abrangentes, né? Eu vou ficar com esse aqui, que é uma edição abreviada, que foi corrigido, direcionado, orientado pelo grande Ferrater Mora. Então, é um documento seguro para a gente dar uma olhadinha no que é dogmatismo. Sendo algo tão seguro assim, até a Jaguatirica da Parmalat resolveu vir assistir a videoaula, né? Algo assim que, de fato, compensa ouvir. Vou ficar de costas para os meus dois amiguinhos aqui, mas para dar uma atenção direta a você. Vamos lá. Dogmatismo. Dogmatismo é uma corrente filosófica, como eu já disse. Começa lá na Grécia Antiga, né, por aqueles filósofos que defendiam um único ponto de vista, uma verdade como absoluta. E nós vemos que eles podem ter se enganado. Olha só, o dogmatismo filosófico, ele é forte. Né? Nós temos aí uma leva de filósofos que defendem uma linha de raciocínio, defendem verdades como absolutas, nós temos sim. Mas é bom nós percebermos que o dogmatismo ele se tornou uma palavra de uso comum e muito perceptível porque está ligado à crença das pessoas. Então, o que a pessoa acredita? O que a pessoa acredita como verdade? E aí nós tivemos um movimento interessantíssimo, né, durante ali o final do período clássico e início do período medieval, onde que crescia uma nova expressão de fé que não defendia mais a possibilidade de vários deuses, mas um único Deus. Então surge aquele grupo de pessoa que começa a atribuir a palavra verdade, certeza, ao seu Deus. Entendeu, Pluto? Entendeu, Jaguatirica? Pois bem, é isso que aconteceu. E nós vemos ser muito forte, então, o uso do dogmatismo para defender a fé, defender a religião. Então, principalmente na religião, o termo dogmatismo quer dizer um conjunto de dogmas, um conjunto de certezas que já estão determinadas, não há dúvida, é isso mesmo. Ninguém vai questionar, é verdade de fé. Pera lá. Você tem dúvida disso? Não pode ter. Então, o catolicismo é grande responsável por essa disseminação da ideia de uma verdade absoluta de fé ao ponto de não poder ser negada. Tá? Temos que lembrar que nem sempre foi assim. O cristianismo ele não nasce como essa grande religião capaz de impor uma verdade a ser seguida por todas as pessoas. Isso vamos deixar para os professores de história, tá? Depois a gente entra nesse detalhe. Mas
dogmatismo ficou muito forte com o crescimento do cristianismo como uma possibilidade de se chegar à verdade da fé principalmente no Deus Uno e na palavra de Deus como única fonte para se chegar aos ensinamentos deste Deus e para defender a igreja como única e principal porta para se adentrar nessa possibilidade que é Deus, né? Vocês devem estar falando assim, esse professor ficou louco. Ele está falando de uma verdade de fé, ele que fez teologia, acha que está nos enganando, né? Ele está falando que Deus é uma possibilidade. Espera lá, sou professor de filosofia também, né? E temos que lembrar que em filosofia o dogmatismo ele não é tão certo assim. Não estou negando a minha fé, tá? Por favor. Eu estou só dizendo que nenhuma verdade é tão absoluta assim que não possa ser questionada. E nas correntes dogmáticas, tanto na filosofia quanto na religião, vai haver essa defesa. Existe uma verdade de fé, existe uma linha de raciocínio, existe certezas absolutas que não poderão ser questionadas. Por isso que eu estou sempre dizendo em possibilidade, talvez seja a única, talvez seja a mais importante, talvez seja a primeira. Aqui eu já entro como uma proposta de fazer filosofia, né? Afinal de contas, é para isso que existe esse canal. Outro dado interessantíssimo. A palavra dogma, ela não começa como certeza. Não começa como algo pronto, determinado, acabado, absoluto. De forma alguma. A palavra dogma, ela surge no grego para falar de oposição. Eita, e agora? Sim, gente. Nós estamos falando de uma palavra que na sua origem significou oposição. Vou ler aqui porque o nosso amigo Ferrater Mora tem mais autoridade do que eu para falar sobre esses assuntos, né? Nós estamos falando sobre um verbete que está num dicionário de filosofia conhecido, renomado e respeitado. Dogma é um vocábulo que significou, primeiramente, oposição. Trata-se de uma opinião filosófica, isto é, de algo que se referia aos princípios. Por isso, o termo dogmático significa relativo a uma doutrina ou fundado em princípios. Eita, e agora? Olha só, quando surge então este termo dogma na filosofia, nós vemos surgir uma corrente de filósofos que se baseavam em princípios para que não deixassem cair por terra a sua reflexão, o seu posicionamento filosófico. Então, olha só, como os filósofos precisam se basear em alguns aspectos, em alguns posicionamentos, princípios que deem fundamento, base, segurança para o seu raciocínio, para a sua opinião, eles são então chamados de filósofos dogmáticos, filósofos que baseiam toda a sua reflexão em um princípio, em um fundamento. E por isso eles não prestavam atenção, não davam nenhuma importância aos outros argumentos que pudessem trazer algum tipo de dúvida àquele fundamento primeiro da sua opinião. Então, eles que conviviam com outro grupo de filósofos chamados céticos, tá? Aqueles que duvidam de tudo, inclusive que não aceitam haver uma verdade tão absoluta assim, eles se veem confrontados, né, porque eles defendem uma verdade absoluta e tem um outro grupo que defende que não existe uma verdade absoluta, e aí eles são obrigados a serem mais ferrenhos, mais firmes, né, e defender cada vez mais a sua opinião de forma muito concreta, absoluta,
né? É isso que acontece. Por isso eles são tão rígidos assim. É uma questão de defesa da sua opinião. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os céticos, tá? Agora não, eu vou ficar só mesmo com o dogmatismo. E aí eu vou... Para já terminar, já tem muito tempo de vídeo, vocês estão cansados de me ouvir. Eu vou falar sobre os 3 sentidos da palavra dogma. Primeiro, como oposição própria do realismo. É uma opinião ingênua, né? Uma opinião que admite uma só possibilidade. Então existiria um único meio, uma única forma de se conhecer a realidade em que o ser humano está inserido. Viu Pluto? Viu o Jaguatirica? Então, assim se daria todo o conhecimento da realidade, por um único viés, por uma única opinião. Então, nós conseguiríamos chegar ao que é verdadeiro graças a esta única via. Não vamos falar de única via não, porque senão nós caímos na igreja e aí dá alguns probleminhas aqui pra mim, né, que fiz teologia. Eu vou ser obrigado a gravar um vídeo só pra falar da igreja como única via de salvação. Boa ideia. Segundo, dogma como a confiança absoluta num determinado órgão de conhecimento. Ou seja, o ser humano tem uma única possibilidade para aprender, para compreender, para se posicionar, para analisar, para ver, sentir e o que é a sua realidade. Tem dúvidas do qual órgão seria este? Gente, em filosofia isso é fácil, fácil, fácil. O único órgão que os dogmáticos vão defender, a única possibilidade do ser humano aprender será a razão. Lembra-se disso. Lembrou Pluto? Lembrou Jaguatirica? A única possibilidade do ser humano conhecer a realidade em que ele está inserido é se ele conhecer por meios racionais. E terceiro, nós estamos falando de um conhecimento que vem sobre nenhum experimento, sem nenhum exame, sem nenhuma autoridade para falar sobre aquele assunto. Nós estamos falando, então, de conhecimentos que são aceitos como verdadeiros, independentemente das outras opiniões. Isso é o dogmatismo. Então, nós podemos falar, então, sobre esta ausência de exame crítico, né? Então, são opiniões tomadas como verdadeiras, absolutas, defendidas assim. E não pensemos que o dogmatismo ficou lá com os gregos clássicos e só com o período medieval, não, tá? Nós vemos uma linha dogmática racionalista ainda no século XVIII. É muito presente no século XVIII, então uma defesa incessante de filósofos que o homem só conhece por meio da sua razão. Então nós vamos ter essa defesa, que vai ser combatida por alguns filósofos, e Kant vai lembrar então que nós, graças à crítica ao dogmatismo, nós teríamos despertado de um grande sono. Então o ser humano estaria tão acostumado a chegar ao conhecimento por vias racionais metafísicas. E David Hume, né, ele levanta o tapete, sacode a poeira, acorda todo mundo e fala assim, gente, sai dessa, né? O ser humano é capaz sim de aprender por outras vias, o ser humano é sim capaz de criar conhecimento não só pelo órgão da razão, mas pelos outros órgãos do sentido. E Kant vai aplaudir e dizer, olha, Hume estava certo, é isso mesmo. Nós precisamos acordar deste sono dogmático, sai dessa, pessoal, olha para cá, o ser humano aprende por outras vias. E ele escreve um livro fantástico, que depois eu posso ler com vocês, que é A Crítica da Razão Pura, maravilhoso, maravilhoso, que lembra então que o homem aprende sim pela razão, mas mais importante é o sujeito, pensa, é o indivíduo, né, o ser pensante, dito por Descartes, né?
Descartes que lembra do ser pensante. Mas ele fala, Descartes vai dizer que nada existe além da razão, mas ele valoriza então o ser pensante, e Kant vai dizer que é de suma importância observarmos o ser pensante, o ser racional, para entendermos como que o ser humano aprende, como que o ser humano percebe a sua realidade. Porque se nós pegarmos apenas a razão humana, apenas essa possibilidade de conhecimento, nós estaremos sendo ingênuos, pois o dogmatismo é um procedimento da razão pura, sem prévias críticas e principalmente sem criticar a sua própria capacidade de aprender. Então, Kant vai lembrar isso pra gente, tá? E aí nós vamos adentrar depois nos céticos, tá? Vou falar um pouquinho sobre eles, onde que eles nascem, como se originam. Eu já disse em algum vídeo aí no canal sobre eles, mas eu vou fazer um vídeo especial para esses caras, pois eu gosto muito deles, que eles questionam a realidade. Gostou da aula, Pluto? Gostou, Jogatirica? Pois bem, espero que você tenha gostado, e para ficar mais claro que você gostou, deixa um joinha aí, tá? Não faça o disparate, tá? De terminar esse vídeo sem deixar um joinha. Deixa aí nos comentários se você já tinha escutado falar sobre os dogmáticos desta forma, ou o que você já ouviu falar dos dogmáticos que não está nessa aula, que aí a gente vai completando. Coloque alguma questão que eu respondo no próximo vídeo, tá? Gostaram aí dos nossos amiguinhos, o Pluto e a Jaguatirica? Ainda tem mais gente para vir, tá? E a gente vê isso depois, pois... Nessa aula não cabia todo mundo, né? Pera lá. Olha só, então eu estou aguardando o joinha de vocês, os comentários aqui embaixo, e compartilhe esse vídeo, né? Mostra para os seus amigos, quem está estudando em casa aí, ó, às vezes ouviu essa palavrinha dogmático para lá e para cá e acha que sabe. Então, o primeiro princípio para aprender é reconhecer que a gente não sabe nada. Eu, como não sei nada, eu recorro aos grandes, eu sento nos ombros dos grandes para poder falar para vocês, né? Então, hoje aqui foi do nosso grande amigo Ferrater Mora, né? Este cara fenomenal na linha dos verbetes da filosofia. Tem mais alguns livrinhos dele aqui em cima, né, para me inspirar nas próximas videoaulas, e de vez em quando eu vou trazer alguma coisinha para vocês, tá bom? Olha só. No mais, gente, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Você não é inscrito ainda? Fala-me Deus, né? Se inscreve no canal.